Vamos lá, nesse vídeo dá pra ver, né? Aí, ó, atentado contra a direita. Um terrorista ainda não identificado acabou de acertar com um tiro no pescoço o Charlie Kirk, conservador americano que me inspirou a trazer o Change My Mind e o debate contra 20 esquerdistas para o Brasil. Cara, e aí? Você não conhece ele, né? Eu não. Eu, assim, eu conheci o básico do básico, então traz aí a memória da Pra falar um pouquinho sobre ele. O Charlie Kirk, ele é dono de uma organização chamada Turning Point USA. E eles basicamente é uma organização, entre aspas, superpartidária, era bem ligada ao Partido Republicano, principalmente ao movimento MAGA do Donald Trump, mas basicamente é um movimento conservador entre os jovens. Então, assim, o trabalho que ele fazia era dentro de universidades, dentro de igrejas que foram tomadas pelo progressismo, esse tipo de coisa, eles estão tomando esses espaços que estão sendo dominados por oponentes esquerdistas e de outros movimentos políticos. Então esse cara tá fazendo uma dor de cabeça na galera da esquerda há muito tempo nas universidades. É como se a gente sentasse sei lá, na FG aqui em Goiás, sentasse lá, fizesse uma bancada assim, lotasse lá com 100, 200 pessoas e ficasse debatendo com os professores e alunos. É isso que ele fazia lá nos Estados Unidos. E isso foi ganhando muita atração na internet, principalmente entre os jovens. Como a gente sabe, o Donald Trump, a campanha dele na internet foi liderada principalmente pelo próprio filho, não sei se você sabe disso, mas o Donald Trump Jr. fez a estratégia digital quase completamente da campanha do Donald Trump, colocou ele para aparecer em podcast, esse tipo de coisa, que o Trump ele não queria fazer. E o Charlie Kirk, ele basicamente foi trabalhando na mente dos jovens um ideário conservador que estava meio morto. Porque nas universidades federais, mesma coisa lá aqui, se você tem uma universidade apolitizada, necessariamente você vai sair progressista. Porque esse é o que você está sendo alimentado ali diariamente. E ele faz esse trabalho de dor de cabeça de mostrar que não, há um caminho diferente. Então, assim, ele é um cara fortemente ligado ao Partido Republicano. Se você jogar fotos aí na internet, pensar Charlie Kirk, Turning Point USA, ou Charlie Kirk, Partido Republicano, ou Charlie Kirk, CEPAC, ele é um cara muito próximo ao Donald Trump. É um cara que está, assim, no altíssimo escalão da galera que defende ele. E assim, o resultado eleitoral do Donald Trump, principalmente entre os jovens, se deve muito a ele. Então, assim, esse cara morrer agora, se avaliar dessa forma, num movimento pacífico, é, assim, extremamente emblemático do que o movimento MAGA pode vir a se tornar. Porque a gente sabe, quando o Donald Trump tentaram contar a vida dele, naquele dia lá da campanha, que ele tomou um tiro na orelha, depois quando tentaram um atentado no negócio de golfe lá que ele estava jogando, a gente sabe que essas coisas se tornam eventos simbólicos, mártires. E assim, um cara dessa proximidade do Donald Trump, um cara que militou por ele, realmente sim, deu a vida para eleger o Donald Trump. Ele fez muita coisa para eleger o Donald Trump, defendeu ele publicamente, fez eventos, fez marcha, fez um monte de parada. E esse cara ser baleado agora, no momento que o Donald Trump está governando o mundo, os Estados Unidos internamente com um punho de ferro, e está tentando colocar um punho de ferro no exterior, é algo extremamente emblemático. Assim. O que você acha que vai acontecer nessa situação? Cara, se você pegar aí as últimas consequências, é porque eu realmente, assim, eu fiz o básico do básico dele. Eu sabia, até pouco tempo atrás, que ele influenciou, afinal a gente pegou o vídeo do Guto, né, e ele realmente influenciou muito, não tanto pelo Change My Mind, ele foi um dos influenciadores que pegou mais pelo debate contra 20 esquerdistas, isso aí eu concordo. O Change My Mind foi pelo... Exatamente. E aí, você pega a sequência, a tentativa contra o Trump recente. Não tão recente, né? Teve na campanha. Teve alguns rumores que pegou agora que ele falaram que ele tinha morrido há uma semana, 2 semanas atrás. E aí... Eu vi esses rumores aí. Cara, assim, eu achei bizarro. Eu falei, pô, como assim os caras vão colocar rumores que ele morreu? Tipo, só isso. Enfim, chegou nesse momento. Qual será as primeiras medidas que o governo, não só o Trump, mas que o governo vai estabelecer para fazer uma contramedida sobre isso que está rolando? Porque tomou um tiro no pescoço. Tem tentativas posteriores com o Trump. O que você acha que vai acontecer em cima disso? Vai aumentar as intervenções. Né? Porque assim, o Trump ele tá governando de fato em uma política interna, talvez com o punho de ferro. Então, assim, ele fez uma intervenção no Washington 3 tempos atrás. Não duvido dele aumentar a intervenção do governo federal nas universidades. Porque ele já começou, eu não lembro se conseguiu de fato, mas eu lembro que ele estava tentando fazer uma mobilização para restringir movimentos pró-Hamas dentro das universidades. Sim, assim, no caso, expulsar os alunos mesmo, de deportar essas pessoas. E assim, nesse caso específico agora, o que esse cara, o que o maluquinho fez, que é o doidinho do velhinho, que eu não sei se ele foi contratado ou não. Eu só não vou falar quem possivelmente foi, porque, né? Ah, já sabem quem que é? Eu não cheguei a ver quem era. Eu tenho minhas suposições, mas eu vou ficar na minha por medo. Supostamente. Quem você acha? Não, eu não falo não. É que supostamente você continua tudo, você não vai sendo incriminado. Só de dar sim, supostamente é demais. Mas assim, eu até perdi o filho Mas assim, lembrei. Eu não duvido, esse tipo de ação dá muita razão pro Trump agir da forma que ele tá agindo. Então, assim, se ele, com um ideal realmente imperialista, ele quer fazer realmente um império americano, ele quer retomar os Estados Unidos para aquele status que os Estados Unidos teve depois da Segunda Guerra, retomar o status de herói global, o cara que redige o mundo afora, quer ser o norteador do mundo, ele quer tornar de volta os Estados Unidos, tirar esse posto que está sendo tomado gradualmente pela China. Isso é uma coisa que ele realmente quer de fato, e você vê nas ações dele que ele realmente quer isso. Aí, nessa situação, ele tem uma justificativa perfeita para conseguir aquela unidade interna, que é tão necessária para você construir um império. Você não tem como construir um império sem unidade interna. A Rússia só é o império que ela é hoje, só tem influência que ela tem hoje, só tem aquela estabilidade que tem hoje para fazer decisões difíceis, para fazer guerra contra os outros, para aguentar bloqueios econômicos, porque o Putin não tem uma posição interna forte. Ele vai ter alguma voz ou outra ali que é forte, que é levemente influente, mas assim, passa 2 semanas e o cara morre magicamente de ataque cardíaco. E da mesma forma na China. Você não tem uma posição, as pessoas estão unidas. E esse sentimento de união, essa união é extremamente necessário para você ter um império de fato. A democracia, eu vim falando disso aqui dentro do lucro, a democracia é extremamente descreditada hoje, porque as pessoas, mesmo que elas não consigam colocar isso em palavras, elas entendem no subconsciente delas de que a democracia é muito difícil de você trazer um projeto unitário de poder para frente, um projeto de poder forte para frente. Não só pensando assim, de vamos tomar o poder de forma forte, assim, você trazer projeto para frente com a democracia é muito difícil. O Putin, por mais que você vai poder achar assim, infinitas críticas para falar sobre como ele está regendo internamente a Rússia, externamente é outra coisa, mas se você fala assim, internamente, é um cidadão russo, você pode até falar, nossa, tal coisa é problemática, tal coisa tem um problema ali, mas você como cidadão russo,
Se você for um cidadão russo, você entende que o imperialismo do Vladimir Putin mantém o povo unido e traz, de certa forma, um progresso e estabilidade que não se encontra nas democracias. Então, se você chegar no cidadão russo e perguntar para ele o que ele acha de democracia, ele fala uma bosta. Porque o Vladimir Putin, mais que a pessoa não concorda com tudo que o cara fala, ele traz uma unidade, uma pacificação interna que não tem crise lá, internamente. Você vê pessoas fazendo a barbárie que é aqui hoje, que atacando gente no pneu, queimando. Execuções, a praça pública de Comando Vermelho, isso não existe na Rússia. Da mesma forma que não existe na China. Então, assim, gradualmente a gente está vendo que esses países que estão tomando essas decisões difíceis para fazer essa unidade, eles conseguem trazer um progresso muito diferente dos países que são democráticos. E assim, o Trump ele entendeu isso. Ele entendeu que ele precisa, de fato, trazer um projeto de poder para o país dele e também para o mundo exterior, igual esses outros países estão fazendo, igual a Rússia e a China fez. E ele está entendendo gradualmente, cada vez mais, que ele precisa de unidade interna para isso. Então já conseguiu uma grande vitória na eleição quando ele elegeu maioria no parlamento, na Casa Baixa, e maioria no Senado. Também quando ele elegeu maioria de governadores, ele entendeu isso. Quando ele conseguiu a liberação do Supremo de lá para continuar concorrendo, para não ser preso, ele entendeu que ele precisa dessa unidade em todos os aspectos. E esse tipo de coisa, quando você faz um atentado que é completamente injusto, um atentado que é completamente injusto, que o cara que fez isso é literalmente um vilão, não tem como você pintar ele e falar assim, uma zona cinzenta. Não, ele é 100% vilão. Ele é literalmente totalmente mal, e não há nada de errado que o Kirk fez ali naquele momento. Quando você tem um inimigo que é explicitamente mal em todos os seus sentidos possíveis, você não consegue atribuir virtude, o cara que vai contra esse inimigo, ele se torna necessariamente um herói. Você tem o Charlie Kirk pode ser essa tanto aqui. Você tem o desgraçado que deu o time dele. Esse cara que é literalmente 100% vilão, porque não tem nada que justifique o que ele fez ali. E Charlie Kirk, por mais que ele pode contar diversos defeitos dele, inclusive eu tenho muitas críticas a ele, que pra mim eu vejo ele só como um papagaio do Magai, eu vejo um cara muito criativo, um cara muito criador de conteúdo. Mas nessa situação, quando você tem um inimigo que é tão ruim, que você não consegue achar uma virtude, você consegue unir as pessoas para lutarem contra aquele inimigo. Então, nesse sentido, talvez ele consiga atingir um ápice de união dos Estados Unidos que não existia antes. Assim, e isso pode trazer justamente essa questão de estabilidade interna que ele precisa para levar à frente os projetos dele. Não, acho que, obviamente, não vai seguir atrás da galera da esquerda radical pro lado dele, não tem como, mas talvez aquela galera que está mais ao centro, a galera que está indecisa, a galera que, sei lá, votou na Câmara e não estava, mas não é que eu não gosto do Trump, mas sei lá, ele parece meio doidinho. Talvez essa galera que está meio no muro, assim, talvez elas comecem a enxergar com outros olhos a esquerda por lá. Porque a galera mais neutra, quando elas começam a ver assim, cara, calma aí, já tentaram matar o Trump 2 vezes. Balearam esse cara aqui sem motivo nenhum, que estava fazendo só entrevista na faculdade. O que eles estão fazendo de tão errado? Você até desperta a curiosidade das pessoas para entender o lado deles. Enquanto o outro lado fica necessariamente finalizado. Porque a gente nem sabe se esse cara tem alguma influência de algum grupo esquerdista, a gente não sabe. Se ele foi cooptado por alguém, se foi pago por alguém, a gente não sabe. Mas é aquele negócio. No imaginário popular, quando você tem alguém que é um político, e essa pessoa é baleada, é violentada, necessariamente sua mente vai apontar. Foi aquele lado. Automaticamente a sua mente vai apontar. Foram eles que fizeram. Então isso vai sim tancar a esquerda americana. E vale lembrar também da análise do cenário político americano que a forma da política que está sendo hoje, que é uma política polarizada, divisão forte entre direita e esquerda, é algo muito recente. Então não é de se estranhar se, por exemplo, a gente começa a ver um retorno ao que era a política americana antigamente. Você tinha debates talvez mais sérios, uma coisa mais moderada. Assim, complementando as coisas que você falou, que você englobou já 80% de tudo. Para alinhar com isso aí, isso pega até aquela política que eu acho que foi na live que você fez, da guerra, entre aspas, guerra Estados Unidos e Venezuela contra o Maduro. A política de esquecer o que está rolando no resto do mundo e falar, eu vou cuidar do meu quintal. Vou começar a cuidar da América do Sul. E essa política de pegar e bater de frente com um vilão em comum, que são os narcotraficantes, essas outras besteiros aqui na América, tá dando muito palco positivo para ele. Você pode criticar ele por várias outras coisas, mas que ele tá trazendo um palco para si e começar a disseminar isso aqui internamente, com o apoio de alguns países, igual foi comentado anteriormente na outra live. Você começar a cumprir um bloco gigante que traz isso pro pessoal. Eu até faltei, ó. Vai de encontro com o imperialismo que você começou a discernir sobre a China e a Rússia, porque eles fazem isso tem quantas décadas? Tem pelo menos umas 3 décadas, assim, com o mesmo 3, 4 décadas, cada um deles. E aí você pega isso, um americano fazendo isso de fato, agora, ele tá tentando correr atrás do tempo que foi perdido na América com essa coisa de eleições, porque um governo A entra, por exemplo, Obama entrou, ficou ali 8 anos? 8 anos para um lado. Aí entra o Trump, vai para outro lado. Aí entra o velhote, esqueci o nome do velhote agora? O Biden. O Biden entra, fica mais 4 anos. 4 não, 8, né? 4 meses? 4 anos, aí volta para primeira estaca. Cara, vai virando um bolo, que é o problema democrático que a gente tem hoje. Eu não falo que vamos defender uma ditadura. Não é literalmente a ditadura. Você pode pegar alguns exemplos de alguns locais que estão encaminhando para algum norte virtuoso. Podemos até pegar um pouco sem mamar o saco do Bukele. O Bukele está fazendo algumas convergências para algo de um país que estava miserável, totalmente controlado pelo narcotráfico. E alguns viés dele de pauta econômica e segurança, ele está conseguindo caminhar para uma coisa que ele vai permitir, parece, ficar 3 mandatos, é isso? Não mais, ilimitado. É limitado? Isso já é um exemplo de que democracias deram erro por alguns detalhes fatídicos e agora estão tentando correr atrás, com alguns exemplos que a gente está pegando por aí. E o Trump está caminhando para isso também. E com um poder gigante para entrar talvez na Venezuela. E também tem uns rumores que eu vi que ele está querendo pressionar aqui até a votação contra o Micto. Sim, ele está querendo pressionar isso. Mas é por um motivo muito mais prático do que a galera fica falando na internet, porque as notícias que eu falando. Porque assim, você vai ver na mídia, isso é porque o Trump é amigo pessoal do Bolsonaro. Não é porque ele é amigo pessoal do Bolsonaro. É simplesmente porque o Lula está fazendo uma aliança séria com o bloco chinês.
É algo assim. E o Bolsonaro não é uma pedra no sapato nesse sentido. Então você vai ver vários rumores assim, na administração Trump. O Vence quer ele fora. Toda aquela galera tecnocrata quer ele fora. A galera não quer ficar defendendo o Bolsonaro lá dentro. A galera que está defendendo o Bolsonaro é basicamente o Trump e assim, os amigos muito próximos dele que estão assim, tá um pouco interessante. Mas o próprio Vence já parece que ele não está achando que esse cara não está compensando. A gente não está ganhando nada com isso e esse cara é meio inepto. É essa sensação que tem boa parte do bloco que está com o Trump. Mas entendam isso. O motivo do Trump estar tão interessado nas eleições, ele está tão interessado nas votações aqui no Brasil, é justamente porque ele não quer que nós fiquemos aliados do bloco chinês. E aquele negócio, você pode falar o que você quiser do imperialismo americano, enfim, você pode criticar à vontade. Mas a questão é a seguinte, a gente está encaminhando para um mundo que a gente vai ter que fazer escolhas. A gente vai ter que fazer várias escolhas. E no sentido que está indo agora é assim, nossa, os nossos americanos são imperialistas, de fato, mas no lado você tem China, Rússia e narcotráfico. Então, assim, quando você tem um inimigo tão bosta, tipo o narcotráfico, que ele está tentando combater aqui na América Latina, é muito difícil você ficar do lado contrário a ele, porque ele está querendo combater literalmente demônios. Assim, essas pessoas não têm virtudes alguma. Então, nesse sentido, ele consegue aglomerar as pessoas lá dele. Aí você pensa assim, um administrador, um presidente, fica assim, nossa, cara, o Trump ele tá show. Mas, pô, ele acabou com o narcotráfico no meu país também. Tipo assim, Você bota aqui e bota aqui nesse nível. assim, ele está gradualmente encaminhando para ter esse apoio global ao lado dele. Porque assim, você vê pela forma como ele revoga as tarifas, que ele não tem um problema pessoal com os países. Ele de fato quer só sentar para negociar e tá botando as cartas na mesa. Ele bota todas as cartas na mesa e fala assim, não, então é o seguinte, vamos sentar para negociar. E força a galera a ir negociar com ele. Ele diz assim, cara, você não tem escolha se você negociar comigo, vamos negociar. É isso que ele faz. E as pessoas entenderam isso. E assim, a gente vai ver gradualmente está compensando cada vez mais ser um aliado dele no mundo internacional. Praticamente está. O Milei da aliança dele com o Trump conseguiu redução de tarifas e uma ajuda no narcotráfico. O presidente do Equador, a mesma coisa. O presidente da Paraguai, a mesma coisa. A Meloni da Itália, a mesma coisa. E aí? Qual bloco está fazendo mais sentido? Porque a gente está fazendo uma aliança com a China, que não é uma aliança pragmática. A gente está fazendo uma aliança com a China que a gente entrega matéria-prima gratuitamente a eles, basicamente. A gente não cobra preço justo para essas matérias-primas, a gente recebe em troca carnes BID. É isso que a gente recebe em troca. E o nosso mercado é completamente inundado com produtos chineses. É isso. A gente inunda o nosso mercado, infla a economia chinesa, infla o crescimento chinês em troca de nada. E assim, não é questão, nossa, eu odeio China, por isso que eu quero que eles saiam. Dane-se a China, deixa eles lá. Eles estão do outro lado do mundo. Eu não ligo o que ele faz com a população dele por agora. A minha população está escravizada sob o narcotráfico. Quando a minha população não estiver escravizada sob o narcotráfico, eu me preocupo com os chineses por lá. Eu não ligo pra eles. Só que a questão é, cara, o que a gente está ganhando nesse acordo? Assim, a gente não está ganhando bosta nenhuma. O narcotráfico continuando pujante, a gente não está recebendo tecnologia chinesa de ponta. Se a gente pelo menos receber uma troca de tecnologia chinesa de ponta, cara, ia estar muito foda aqui, mas a gente não recebe isso. Sabe o que a gente tem em troca disso? Eles comprando, estão praticamente monopolizando até a parte de ferrovias no Brasil, comprando terras no Brasil, que a gente foi numa situação tão submissa em questão de mercado com a China, que a situação tá crítica, cara. Tá crítica. E você pega os Estados Unidos, ele tá começando a trazer isso, não como uma submissão, mas os Estados Unidos, ele era, como que eu posso dizer, aquela mãe, né, a mãe dos países da OTAN, do Ocidente, tava perdendo mercado por causa disso, e agora ele tá dando um tapa na cara de cada um, dá aquele tapinha e fala, agora vamos conversar com o adulto, chega aqui e vamos negociar. E é basicamente o que ele fez pra Tati, não só pra Tati, com as outras coisas. Ele deu aquele empurrãozinho pro quintal pra Rússia lá, que foi a Ucrânia. E, em contrapartida, a Rússia não entra contra a Venezuela, não entra a favor da Venezuela, porque tinha na dela, faz essa negociação entre os cachorros grandes, fala, você pega seu quintal, eu pego meu quintal, com a China eu não sei o que vai rolar ainda nesse sentido, e com os cachorrinhos filhotes, cara, vamos sentar e vamos conversar e eu quero agir da minha forma. Ou você aceita ou você se fode. É basicamente isso que ele tá dando. Sim, e quando a gente não tenta de forma séria ser os cachorrinhos grandes, não dá certo. Não vai dar certo a gente negociar com o Donald Trump contra um Estado americano diferente, um Estado americano de fato mais autoritário. Não nem de forma pejorativa, mas é de fato um Estado americano mais autoritário que antes. Isso você pode interpretar de forma ruim ou boa. Mas é aquele negócio. A democracia tem uma falhas muito inerentes a ela para resolver problemas de forma prática e rápida. Porque quando você precisa, por exemplo, fazer uma intervenção no Rio de Janeiro, você precisa mandar o exército lá, fazer um cerco, matar aquelas pessoas, tentar prender se puder matar. Nessa situação, você não tem tempo para você ficar pedindo aprovação do Congresso. E você tem que fazer isso na democracia. E esse é um dos principais problemas. A gente no Brasil tem um problema desgraçado. Que é que a gente não tem líderes, a gente não tem imperadores, a gente não tem o número de pessoas que têm essa aptidão para ser líder, para ser imperador, para ser essa pessoa que vai trazer essas decisões difíceis que muitas vezes são populares. Não existe, é muito pequeno. E além disso, a gente tem uma população que vota muito mal. Então, nesses dois mundos, a gente tem a desgraça da oligarquia e a gente tem a desgraça da democracia. Que a população vota no bando de vagabundo e os nossos oligarcas, que deviam ser as pessoas não oligarcas, tipo assim, aristocratas, que é muito diferente, deviam ser os aristocratas que lideram a nação, e esses aristocratas, na verdade, se preocupados em pagar as próprias contas e morar em condomínio fechado. Então, não tem muito como a gente resolver a situação de forma rápida e prática. E assim, acho que a gente já pode conversar como adultos de falar que a democracia não é a única forma de mundo. Eu não estou falando que a gente deve romper com a democracia brasileira, não estou dizendo isso, STF, ok? Só estou dizendo que a democracia está mostrando, o mundo agora nos mostra que a democracia não é a única forma de reger o seu Estado de forma eficiente e de forma que traga um justo para o seu país. Porque o que acontece? Se você for ver a condição de vida dos russos, dos cidadãos russos, eles não vivem numa miséria absoluta. Tanto que você vai ver, o único motivo da gente não saber tanto do que acontece dentro da Rússia e dentro da China é porque a gente vive num mundo, a gente vive num lado do mundo que é extremamente ocidentalizado, e a gente acaba não vendo essas coisas porque a propaganda que a gente recebe é completamente diferente. A gente recebe a propaganda de que o interior da China e da Rússia é escravidão. Só que isso está longe de ser a realidade. O cidadão russo e o cidadão chinês, eles estão muito bem.
Eles estão assim, pô, eles estudam demais? Sim, estudam demais. Eles trabalham demais? Sim, trabalham demais. Mas eles não estão sob um domínio de narcotráfico. Eles não estão numa situação ruim dentro lá dentro. Claro, você vai ter redutos de pobreza, redutos de miséria, mas eles, no geral, eles não estão numa desgraça, igual a gente tende a pensar sem você sair para pesquisar. Eles não estão nessa situação. E isso nos mostra que a democracia não é necessariamente um método que nós todos deveríamos adotar. O método democrático não foi um método que regeu a nossa história ao longo de toda a história da humanidade, nunca foi. E assim, é uma coisa muito recente, na verdade, é coisa dos últimos 80 anos, esse modelo democrático de forma geral. E a gente está meio que preso nessa lógica que lasca com a nossa capacidade de desenvolver e pensar fora da caixa. Porque a questão é, se você está preso, eu vou parecer um socialista falando agora, se você ficar preso nessa lógica da democracia e do capitalismo, não ironicamente você vai ficar preso numa caixinha e você nunca vai conseguir pensar à frente. Nós temos que ser capazes de imaginar um mundo diferente. E esses líderes que estão despontando no mundo ocidental hoje, estão fazendo trabalhos que têm os seus problemas, e obviamente, assim, como brasileiro, não tem como gostar do Donald Trump, pelo que ele está fazendo com a gente, não tem como, mas pense como um cidadão americano. Como um cidadão americano, como um cidadão salvadorenho, você está enxergando o seu líder tomando uma rota diferente e fazendo uma coisa que está, no fundo, beneficiando você e suas próximas gerações. Que está trazendo uma nação grande para você, está te entregando algo diferente. E a gente não tem esse sentimento aqui no Brasil porque não tem esse tipo de liderança. Mas no mundo ocidental, essas lideranças vão despontando. Tanto que, assim, as personalidades acho que mais falam politicamente no mundo hoje é Donald Trump e o Kerry. O Kerry é um país minúsculo. A gente fala mais dele do que, por exemplo, o premier polonês, que o premier do Reino Unido. Caiu de novo. Não caiu, não. Aqui tá ok. Tá, outra coisa que não. Se cair, a gente vai saber. Não caiu que não. A gente não sabe o nome dessas pessoas porque não estão despontando como líderes que estão tomando de direções diferentes. Os líderes franceses, Reino Unido, todos esses outros países, eles estão seguindo mais do mesmo. Eles estão seguindo o caminho da democracia e o caminho da manutenção do modelo capitalista. Tanto que a gente não consegue pensar fora desses modelos. É muito difícil para a gente pensar fora disso. Você tem que fazer um esforço mental muito grande para pensar que o seu país pode não ser democrático. Você tem que fazer um esforço muito grande para pensar fora dessa lógica do capitalismo. E assim, não tô nem falando assim, nossa, eu sou socialista no canal, obviamente não, porque eu não sou de esquerda, cacete. Mas assim, é pensar fora dessa lógica da manutenção do mercado pelo mercado. Você não necessariamente precisa pensar assim. Você não precisa viver nesse enjaulamento mental que a gente tem hoje. É aquele negócio, eu não lembro quem falou isso, quem foi na live, acho que não sei se foi alguém na live, acho que foi o professor, eu não lembro, eu vi no YouTube esse lugar, eu vi na live, é aquele negócio, se você for pegar o filme dos Jetsons, o desenho dos Jetsons, ou daquele da caverna, qual é o nome daquele da caverna? Flintstones. Flintstones, você pega esses dois, os dois passam em períodos muito diferentes, mas a lógica é exatamente a mesma nos dois. A lógica de vida nos dois desenhos é completamente a mesma, porque nós estamos condicionados a pensar assim. Nós estamos condicionados a pensar a moda democrática, estamos condicionados a pensar a moda capitalista. Quando você restringe seu pensamento, assim você não consegue ter um pensamento de líder e de imperador, que é o que boa parte dos países realmente precisam, não necessariamente para você tomar o poder para si para sempre, mas para você conseguir levar o país para um futuro diferente. Os grandes líderes da história da humanidade, Alexandre, Napoleão, o César, essa galera, eles nunca tiveram restritos ao tempo deles. Eles conseguiram pensar tempos diferentes. Eles conseguiram pensar em coisas diferentes que nunca sequer foram cogitadas. E essa é a capacidade de imaginação que um líder, um grupo de líderes precisa para construir um país para o futuro. Porque enquanto você tem a China e a Rússia tomando essas rotas, o Donald Trump e El Salvador tomando suas próprias rotas, pensando num futuro diferente, num futuro que muitas vezes a gente não conseguia imaginar antes deles começarem, quando eles estão pensando nisso, a gente está aqui falando de democracia. Cara, e isso é um debate que se você pegar todos os outros grupos, exceto o nosso, não vou falar nem exceto comunistas, porque os comunistas eles querem esse regime comunista. Eles também estão presos a essa lógica. Eles estão isso que é o pior. Eles estão ou nesse lado aqui ou nesse lado e vão no fim deixar tudo por isso aqui. Eles não pensam com a cabecinha aparecendo aqui assim, nossa, deixa eu olhar o que tá além disso. É como se todos estivessem dentro da garrafa. Eles estão dentro dessa garrafa, eles não conseguem pensar em sair da garrafa. E tá todo mundo se batendo lá dentro. Exatamente isso. Toda essa lógica do comunista, do socialista, eles estão presos a essa lógica, porque sem o capitalismo eles não existem. Eles estão presos a essa lógica de pensar o mundo, que o mundo é a moda capitalista e que ele deve ser a moda socialista. Então, eles estão presos nessas lógicas, que são dos anos 90, anos 80, são lógicas do passado, coisas dos anos muito, muito tempo atrás, que eles estão presos a essas lógicas há muito tempo. Enquanto você ficar pensando só na manutenção do status quo, na manutenção daquilo que você tem, de fato você não vai conseguir trazer um futuro melhor para sua nação. Porque não tem. É aquele negócio. A galera pensa que quando você fala conservador, a galera mais à esquerda, ou o Boxo médio, vai pensar logo num cara do centrão, ele vai achar que aquilo é conservador. Só que o conservador, de fato, não é a manutenção do status quo. Um conservador seria uma pessoa que entende a importância e a relevância das tradições, das instituições, das pessoas que vieram antes dela e pensa num futuro diferente. Então, se você não pensa no futuro diferente, você não tem esse forma de pensamento. Tá tudo ok se você não tem, só tô falando que você não é conservador se você não entende isso, você precisa pensar algo novo. E assim, é aquele negócio também. É muito difícil você se colocar numa caixinha quando você quer imaginar diferente. Porque, por exemplo, eu tradicionalmente me colocava como conservador. Eu me coloco só como um cara mais à direita, mas eu não consigo me achar um rótulo, de fato. Mas é aquele negócio. Se você ficar preso até a lógica de ser conservador, você não precisa fazer, você não consegue entender e nem vem defender ideias que são de fato revolucionárias, como fazer uma guerra contra o Comando Vermelho e o PCC. Você precisa de uma revolução nesse sentido. Não tem como você argumentar de outra forma, não é você resolver aqui de outra forma. Ali você precisa de fato de uma revolução. Então, se você ficar preso a essa lógica de ser só, eu sou conservadorzinho, eu quero manter as instituições, prezar pelo zelo, pelo status quo. Se você ficar preso a essa lógica, você também não vai trazer um progresso. Não tem, infelizmente, felizmente o mundo ele não é restrito a essas caixinhas ideológicas. A gente está preso nessas caixinhas ideológicas da Revolução Francesa até hoje, cara. Essa lógica bizarra de, cara, eu nunca entendi isso. Você vai pegar o Brasil, que é um país extremamente complexo, você tem alianças políticas oligarcas, você tem grupos empresariais diferenciados, aí você tenta colocar todo mundo nessa caixinha de esquerda e direita, que era da época da Revolução Francesa. E não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, quando você começa a sair dessas caixinhas, você consegue imaginar um mundo diferente. Cara, e complementando isso, pra gente partir para a próxima pauta,
esse é um problema. Eu ia até comentar naquele momento, mas eu deixei a linha de raciocínio fluir. Esse assunto, por que que a maioria das pessoas continuam nessa caixinha? Porque os nossos líderes, até dentro do ensino público ou privado, do Brasil, por exemplo, estão presos nessa caixinha. Pega um debate, eu acho que você provavelmente teve, todo mundo aqui teve, um debatezinho básico no ensino médio. Qual que era o tema principal que eles colocavam para debater? Capitalismo versus comunismo. Cara, não saía disso, não saía. Não é à toa que hoje a gente tem uma massa amorfa que vota em qualquer candidato em troca de uma bicicleta, em troca de um saco de arroz, em troca de um saco de cimento. Não é à toa, não é à toa. O pessoal é treinado desde seu início para um sistema arcaico de ensino, público barra privado, aqui no Brasil nem falo tanto por fora, a pensar no básico. Não correrem atrás de saber sobre política, sobre educação financeira, sobre o básico. A gente, hoje no Brasil, a gente se vangloria, alguns, né? Alguns goianos, por exemplo, se vangloriam, o pessoal se vangloriam, perdão, obrigado pela correção, que hoje o Centro-Oeste é o, sei lá, o estado que tem o melhor saneamento básico do Brasil. Aí você vai lá, a média, se não me engano, era 60%. Sim. Cara, 60%, mas tipo, os caras, os outros países, eles resolveram isso há 2 séculos atrás. Você olha aqui na rua, poste com 30 fios, um enrolado sobre o outro, aquela merda toda. Você pega, sei lá, qualquer país da África ali, a maior parte dele já tá, ninguém compra. É a CIA. A CIA já se falei demais. Cara, você pega qualquer outro país, a maioria deles já resolveu esse problema de aterração de fios. A gente está preso em discurso do século XIX até hoje no Brasil, ferrovia. Quantas ferrovias a gente tem no Brasil? Umas 10? E olha lá, contado lá. Sim. A gente não se resolver ainda mais. É fácil, difícil. Cara, coisa do século XIX. E aí, nisso, chega nessa parte de liderança que você falou, que vem o central e tudo mais. A gente elege líderes errados, que não são líderes. A população não consegue criar esses líderes. E esses líderes já encaixando com o próximo assunto. Vieram lá onde? Na geração Z. O que é mais bizarro. Um bando de jovens que a maior parte deles assistem animes, e eu me incluo nisso. Você olha ali, o pessoal tá pensando que as músicas fofinha, com um cara de desenho que vai se tornar um herói. E no fundo, o que eles pensam? Prender e matar vagabundo.